O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 168 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós concluiremos a leitura sobre o sacramento da confirmação, dos números 1312 a 1321. O ministro da confirmação. O ministro originário da confirmação é o bispo. No Oriente é normalmente o presbítero batizante que também ministra imediatamente a confirmação, em uma única e mesma celebração. Porém, ele o faz com o Santo Crisma consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da Igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na Igreja Latina, aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos, ou quando se admite a comunhão plena com a Igreja um batizado em outra comunidade cristã que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. No rito latino, o ministro originário da confirmação é o bispo, embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação. É conveniente que ele mesmo confira, não esquecendo que foi para este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração da confirmação pelos bispos marca bem que este sacramento tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à Igreja, às suas origens apostólicas e à sua missão de dar testemunho de Cristo. Se um cristão estiver em perigo de morte, um presbítero pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a Igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Então, vamos ao resumo do sacramento da confirmação apresentado pelo Catecismo da Igreja. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo, como consta no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 14 ao 17. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, nos incorporar mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida nossa vinculação com a Igreja, nos associar mais intensamente à sua missão, nos ajudar a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma só vez na vida. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo e seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administrava-se este sacramento quando atingida a idade da razão. Normalmente se reserva sua celebração ao bispo,
significando assim que este sacramento reafirma o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o Santo Crisma na fronte do batizado, com a imposição da mão do ministro e as palavras: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Isso no rito romano. No rito oriental, a unção também é feita sobre outros órgãos dos sentidos, dizendo selo do Espírito Santo, no rito bizantino. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação durante a Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Seguindo as catequeses do Papa Francisco, vamos mergulhando um pouco mais no sacramento da confirmação. Hoje ouviremos a audiência que foi proferida em 6 de junho de 2018. Prosseguindo a reflexão sobre o sacramento da confirmação, consideremos os efeitos que o dom do Espírito Santo faz amadurecer nos crismados, levando-os a tornar-se, por sua vez, uma dádiva para os outros. O Espírito Santo é um dom. Recordemos que quando nos dá a unção com óleo, o bispo diz: recebe o Espírito Santo que te é concedido como dom. Aquele dom do Espírito Santo entra em nós e frutifica, para que nós o possamos transmitir aos demais. Receber sempre para oferecer. Nunca receber e conservar as coisas dentro, como se a alma fosse um armazém. Não, receber sempre para oferecer. Recebemos as graças de Deus para as dar aos outros. Esta é a vida do cristão. Portanto, é próprio do Espírito Santo descentrar-nos do nosso eu, abrindo-nos ao nós da comunidade. Receber para dar. Nós não estamos no centro, somos um instrumento daquela dádiva para os outros. Completando-nos batizados à semelhança a Cristo, a confirmação une-os mais fortemente como membros vivos do corpo místico da Igreja. A missão da Igreja no mundo procede através da contribuição de todos aqueles que fazem parte dela. Alguns pensam que na Igreja existem patrões, o Papa, os bispos, os sacerdotes e depois os outros. Não, todos nós somos Igreja. E todos temos a responsabilidade de nos santificarmos uns aos outros, de cuidarmos dos demais. Todos nós somos Igreja. Cada qual tem a sua função na Igreja, mas todos nós somos Igreja. Com efeito, devemos pensar na Igreja como num organismo vivo, composto por pessoas que conhecemos e com as quais caminhamos, e não como uma realidade abstrata e distante. A Igreja somos nós que caminhamos. A Igreja somos nós que hoje nos encontramos nesta praça. Nós, esta é a Igreja. A confirmação vincula a Igreja universal espalhada pela terra inteira, mas compromete ativamente os crismados na vida da Igreja particular a qual pertencem, tendo como cabeça o bispo, que é o sucessor dos apóstolos. E por isso o bispo é o ministro originário da confirmação, porque insere o confirmado na Igreja. O fato de que na Igreja Latina este sacramento seja normalmente conferido pelo bispo põe em evidência o seu efeito de unir mais estreitamente aqueles que o recebem à Igreja, as suas origens apostólicas e a sua missão de dar testemunho de Cristo. E esta incorporação eclesial é bem significada pelo sinal da paz que conclui o rito da crisma. Com efeito, a cada confirmado o bispo diz: a paz esteja contigo, recordando a saudação de Cristo aos discípulos na noite da Páscoa, cheia de Espírito Santo.
Conferir o capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 19 ao 23. Essas palavras iluminam um gesto que manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Na Crisma, nós recebemos o Espírito Santo e a paz, aquela paz que devemos transmitir aos outros. Mas pensemos, cada qual pense, por exemplo, na própria comunidade paroquial. Há a cerimônia da Crisma e depois trocamos o gesto da paz. O bispo oferece-a ao crismado e em seguida na missa trocamo-la entre nós. Isso significa harmonia, quer dizer caridade entre nós, significa paz. Mas depois o que acontece? Saímos e começamos a falar mal do próximo, a esfolar os outros. Começam as tagarelices, e as bisbilhotices são guerras. Isto não está certo. Se recebemos o sinal da paz com a força do Espírito Santo, devemos ser homens e mulheres de paz, e não destruir com a língua a paz instaurada pelo Espírito. Quanto trabalho tem o desventurado Espírito Santo conosco com este hábito da bisbilhotice? Pensai bem, a tagarelice não é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da unidade da Igreja. A bisbilhotice destrói aquilo que Deus faz. Mas, por favor, deixemos de tagarelar. A confirmação só se recebe uma vez, mas o dinamismo espiritual suscitado pela Santa Unção persevera no tempo. Nunca cessaremos de cumprir o mandato de propagar em toda a parte o bom perfume de uma vida santa inspirada pela fascinante simplicidade do Evangelho. Ninguém recebe a confirmação somente para si mesmo, mas para cooperar no crescimento espiritual dos outros. Só assim abrimos-nos e, saindo de nós mesmos para ir ao encontro dos irmãos, podemos realmente crescer e não apenas iludir-nos que o fazemos. Com efeito, aquilo que recebemos como dom de Deus deve ser transmitido. O dom é para ser oferecido, a fim de que seja fecundo e não ao contrário enterrado por causa de temores egoístas, como ensina a parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, versículos 14 ao 30. Até a semente, quando a temos na mão, não deve ser colocada ali no armário nem deixada de lado, é para ser semeada. Devemos transmitir à comunidade o dom do Espírito. Exorto os crismados a não enjaular o Espírito Santo, a não opor resistência ao vento que sopra para os impelir a caminhar na liberdade e não sufocar o fogo ardente da caridade que leva a consumir a vida por Deus e pelos irmãos. Que o Espírito Santo conceda a todos nós a coragem apostólica de comunicar o Evangelho com obras e palavras a quantos encontrarmos no nosso caminho. Com obras e palavras, mas com palavras boas que edificam, não com palavras de bisbilhotice que destroem. Por favor, quando sairdes da igreja, pensai que a paz recebida é para ser oferecida aos outros, não para ser destruída com bisbilhotices. Não vos esqueçais disto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!